Fala meu caro aluno, fala minha cara aluna. Vamos iniciar hoje um curso focado para o concurso do Eliseu. Nós iremos fazer uma bateria de questões. Questões essas que eu tenho certeza que são questões certas da sua prova. Para quem não sabe, esse concurso, o concurso do Eliseu, será realizado agora no próximo mês de julho. Então a gente vai trabalhar algumas questões pontuais relacionadas à área administrativa para esse concurso. Esse concurso que foi aberto com vários cargos, para nível fundamental, nível médio, superior e também para alguns cargos de nível técnico. Então acompanhe aqui os vídeos que a gente vai estar postando. Nós iremos fazer algumas lives com resolução de exercícios para você ter a oportunidade de acompanhar estas aulas. E eu quero mostrar para vocês aqui alguns pontos importantes que vão nortear as nossas sequências de aulas. E eu tenho certeza que vai ajudar vocês nessa caminhada de preparação. Então vamos aqui, são questões certas da prova do Eliseu que a gente vai trabalhar. E a nossa meta é bater 50 questões relativas às matérias que estão sendo cobradas nesse concurso. E nós estamos em ritmo de reta final, tá bom? Vamos trabalhar um resumo da teoria, um pequeno resumo, para que você entenda, tenha uma base teórica relativamente boa, para você ter noção de como você vai resolver as questões. Em algumas situações, nós iremos fazer a leitura de artigos da lei, certo? E, a posteriori, a gente vai fazer os exercícios de fixação com as anotações dos apontamentos de cada item, tá bom? Agora sim, a gente vai iniciar nossa aula. Até vou baixar aqui o nome de fundo, tá bom? Então, a gente precisa seguir essas etapas para que a gente possa estar, pouco a pouco, afunilando, digamos assim, os nossos conhecimentos, tornando os nossos conhecimentos mais aplicáveis, mais efetivos, né? Não adianta você pegar uma série de informações, né, sem uma organização, sem uma coordenação. E essa coordenação e essa aplicação de fato, seguindo o método estratégico, vai garantir a você a sua aprovação. Tá certo? Então acompanhe essas aulas, acompanhe as lives aqui no canal. Se você não é inscrito no canal, eu convido você a participar, se inscreva, né, para que você tenha um foco orientado para esse concurso do Eliseu. Não sai por aí gastando dinheiro, comprando cursos e mais cursos, sem ter um foco orientado. Siga uma estratégia, acredite nela, faça a sua parte e você vai ter o resultado, tá bom? Então vou sair aqui da tela para a gente poder iniciar a nossa aula de hoje. Então, a nossa aula de hoje é com foco nas carreiras administrativas. Para os cargos de nível médio, nós teremos aí a matéria de Direito Administrativo. Matéria essa que é muito cobrada não somente em concursos como esse que nós teremos da LJ Assessoria do concurso do Eliseu, mas diversos cargos a nível fundamental, a nível municipal, estadual e até mesmo federal. Então, Direito Administrativo é uma matéria imprescindível para o seu concurso. E a gente vai falar especificamente do que a gente chama de organização da administração pública. Então, eu vou trabalhar aqui esse tópico falando o que efetivamente cai em prova. É um assunto muito amplo, existem muitas ramificações doutrinadoras, mas a gente vai trabalhar com o suprassumo, digamos, aquilo que realmente cai na sua prova, que vai cair, tá bom? Então aqui, gente, o que seria a administração pública? A administração pública, ela está organizada em dois grupos de pessoas. Grave bem essas palavras que eu vou utilizar. Pessoas, a partir de agora, eu vou utilizar a palavra pessoas, aqui pessoas, ou eu vou usar a palavra entes, tudo bem? Então grave bem essas palavras que eu vou estar costumeiramente, rotineiramente utilizando esses termos, então você precisa se familiarizar. Então, quem são essas pessoas? Quem são esses entes? São dois grupos de pessoas. Nós temos o primeiro grupo, a União, o Estado, os estados, né? O Distrito Federal e os municípios, tá bom? Eu vou colocar aqui em vermelho esse primeiro grupo, para você não esquecer, né? Vou aqui fechar aqui essa caixinha para ficar melhor a sua visualização. Esse aqui é o resumo da matéria de hoje. E a gente vai trabalhar com esse resumo para depois a gente fazer os nossos exercícios de fixação. O outro grupo, vou colocar aqui uma cor mais, um tom um pouco diferente, a gente vai chamá-lo de fase. Bem, então aqui a gente tem a fase, que é um outro grupo de pessoas ou entes
que formam a administração. Então aqui a gente tem, deixa eu colocar aqui de novo nosso quadro, né? Então aqui, ó. Aqui, então, isso aqui, ó, tanto esse grupo como esse outro grupo é o que a gente chama de administração pública, que eu vou chamar de ADM, tá? A ADM é a nossa administração pública. Aqui. E quem é que faz parte dessa administração pública? Quem é que faz parte dessa ADM? Vamos lá, vamos analisar aqui. O U se refere à União, tá? O E, os estados que compõem a federação. O DF, o Distrito Federal. O M, o município. Quem faz parte da fase? Nós temos aqui, ó, o F de fundação pública, o A de autarquia, o S de sociedade de economia mista, o E de empresa pública. Tudo isso aqui, ó, todo esse grupo aqui, ó, de pessoas, de entes, chamaremos de administração pública. Tudo bem? Deixa eu só baixar aqui o som que tá realmente aqui atrapalhando, né, o nosso retorno. Então, gente, aqui, ó, nós temos os cargos, aqui, ó, a organização efetivamente da administração pública se baseia aqui nesses dois grupos de pessoas. Nós temos a União, Estado, DF, município e a fase. Quem faz parte aqui desse primeiro grupo? A gente tem uma classificação diferente para cada um desses grupos. Por exemplo, no primeiro grupo, nós temos a administração direta. No segundo grupo, nós temos a administração indireta. Então, é comum, questão de prova, ser cobrado, né? Ele pede para você classificar qual seria o integrante, qual dessas pessoas faria parte da administração direta ou indireta. É comum eles trocarem os termos. Eles fazerem uma referência a uma pessoa, por exemplo, as autarquias fazem parte da administração direta. Está errado, porque a autarquia ela faz parte do segundo grupo, que é a administração indireta. Então, estou dando só aqui para vocês um spoiler de como é que cai nas provas. E aqui, gente, um detalhe que é importante você ter em mente. Quais são, né, as principais diferenças entre a administração direta e indireta? Eu vou colocar pelo menos uma, tá? Aqui, ó, nós temos na administração direta autonomia, ó, política. Autonomia política. Certo? Então, a administração direta ela tem essa capacidade de legislar, tem a capacidade de normatizar, então, autonomia política. Na administração indireta, ao contrário, a gente não tem autonomia política, a gente tem apenas autonomia administrativa. Uma diferença entre os dois grupos de pessoas. E por que são chamadas de pessoas? Porque são classificadas no mundo jurídico de pessoas jurídicas, né? Ou também PJ. PJ, pessoas jurídicas. No mundo jurídico, elas são classificadas como pessoas jurídicas ou também entes jurídicos. Bom? Então, uma das principais características que diferenciam a administração direta da indireta é exatamente isso, a autonomia política, capacidade de legislar, criar normas, criar leis, regras. A administração direta tem apenas autonomia administrativa. Contudo, mesmo que a administração direta crie a administração direta, não existe subordinação. Olha aqui um ponto importante aqui, ó. Não existe hierarquia, tá? Não existe hierarquia. Em se tratando de administração direta em relação à administração indireta. Então, não existe hierarquia. Não existe hierarquia, o que é que existe? O que existe é um controle. Um controle que a gente chama também de... A gente pode subdividir esse controle de 3 formas. Vou colocar aqui, ó, para você não esquecer. Ó, existem 3 formas de controle. Qual seria? O primeiro controle, deixa eu colocar aqui numa outra cor para você visualizar melhor. O primeiro controle a gente vai chamar de tutela. É um dos nomes que as bancas gostam, adoram cobrar, tutela. A segunda forma de controle, também classificada como controle finalístico, certo?
finalístico. Lembrando, pessoal, que a gente tem que ser um pouco rápido, porque a gente está batendo reta final, tá bom? Depois, supervisão, aqui ó, supervisão ministerial. Supervisão ministerial. São essas três espécies de controle que existem, que ocorrem entre a administração direta em relação à administração indireta. Então, em termos gerais, a gente pode chamar, né, a gente pode dizer que o que há de fato entre a administração direta e indireta é um controle vinculado. Ou seja, o que existe é uma vinculação, apenas isso. Não existe subordinação, apenas uma vinculação. Bom, leve isso para sua prova. Então, aqui a gente viu, nesse resuminho aqui, ó, que a administração pública é formada pela administração direta, que integram a União, Estado, DF, município, e a administração indireta, que é integrada pela fase fundação pública, autarquia, S de sociedade de economia mista e E de empresa pública. O S e o E, sociedade de economia mista e empresa pública, tem fins lucrativos. Ok? Tem fins lucrativos. Fundação pública e autarquia desempenham, né, realizam atividades de interesse social, interesse da sociedade. Desempenham atividades típicas do Estado. Típicas do Estado. Tá aqui, ó. T de típicas, E de Estado. Bom, já a sociedade de economia mista e empresa pública, elas têm fins lucrativos, ela visa lucro. Quando a administração direta, ela cria a administração direta, ela cria essas pessoas jurídicas, o que ela está fazendo? Está acontecendo um processo chamado de descentralização. Descentralização. Então, aqui, ó, a administração direta, ela cria, né, ela tem competência para isso, ela cria a administração direta. Ela cria uma fundação, ela cria uma autarquia, ela cria uma sociedade de economia mista, ela cria uma empresa pública. Esse processo é uma descentralização. Essa descentralização, ela se dá de duas formas. Ela pode ocorrer de duas maneiras. Deixa eu colocar aqui para você lembrar. Ela pode se dar de duas maneiras. A primeira, por outorga. Por outorga. Ou seja, ela vai criar a fase. A outorga, ela vai descentralizar, criando a fase. Eu estou colocando aqui de forma geral, tá? Porque ela pode criar apenas uma. Ah, vou criar só uma fundação. Eu posso criar? Pode. Posso criar uma sociedade de economia mista? Posso. Então, estou colocando aqui em termos gerais, tá? Então, a outorga, ela cria a administração indireta, a fase. Ou por delegação. Delegação, aqui, a administração ela está descentralizando, mas não para a própria administração indireta. Ela tá fazendo um processo de delegação para um particular. Para uma empresa, para uma concessionária. Então, aqui ela vai delegar para um particular. Bom, existem as modalidades de delegação para um particular. A gente pode chamar de autorização, permissão e concessão. Não vou entrar em detalhes aqui porque é apenas um resumo da aula, tá bom? Mas é isso. Então, quando a administração direta, ela cria a administração direta, ela está fazendo uma descentralização por outorga. Quando ela contrata um particular para desempenhar qualquer atividade do Estado, isso se chama delegação por colaboração. Essa delegação ela se fará, né, em relação a um particular. Tá? Aqui são alguns detalhes, tá, para que você entenda esse assunto de organização da administração pública. Então, entenda de uma vez por todas. A administração pública, que é formada pela administração direta e a administração indireta, ela entre as duas, né, não existe hierarquia. O que existe é um controle. Esse controle é chamado de vinculação. Esse controle se faz por tutela, por controle finalístico, por supervisão ministerial. Quando a administração direta cria a administração direta, existe uma descentralização. Essa descentralização se fará por outorga, por delegação. Se for por outorga, a administração direta estará criando a fase. Se não for por outorga, ela está fazendo uma delegação para um particular. A diferença, digamos assim, crucial, principal entre a administração direta e indireta é que a administração direta ela tem autonomia política
enquanto a administração indireta tem somente autonomia administrativa. Obviamente que eu estou colocando aqui o detalhe principal, tá? Mas a administração direta também tem autonomia financeira, tem autonomia orçamentária, ela é independente da administração direta, porém, ela não tem esse atributo da autonomia política, certo? Olha só, uma coisa que a gente pode ressaltar é sobre a fase, não é? A fase, que eu falei pouco aqui, administração indireta, ela é muito importante para a sua prova. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui essa parte aqui, vou apagar essa setinha e vamos aqui, ó, abordar algumas características precípuas da fase. Características que elas possuem. Olha aqui. Aí. Vamos lá. Aqui, ó. Então, a fundação pública. O que a fundação pública é? A fundação pública, ela tem duas acepções, tá? Fundação pública, ela pode ser duas coisas. Ela pode ser tanto de direito público, ó, direito público, como ela pode ser de direito privado. Tá bom? Se ela é uma fundação de direito público, ela se encaixa, não é, dentro das suas características como uma fundação chamada de fundação autárquica. Ou seja, ela se comporta em algumas das suas características como se fosse uma autarquia. Beleza? Se for de direito privado, normal. Bem, é apenas uma fundação. Fundação privada, né? Aí, ó, gente, aqui que tá o segredo. Que aí, isso aqui cai na sua prova. Olha só. Se a fase ela for de direito público e se ser classificada como uma fundação autárquica, logo ela só poderá ser criada por lei. Já no caso da fundação de direito privado, ela não vai ser criada por lei, ela vai ser apenas autorizada por lei. Você percebe que o trâmite de constituição da fundação ela é diferente e vai diferir a partir da sua qualidade jurídica. Se ela for uma fundação de direito público, é uma fundação autárquica, logo ela é criada por lei. Se ela for uma fundação de direito privado, ela é apenas uma fundação privada, ela é apenas autorizada por lei. Esse é um grande diferencial para sua prova. Depois, ó, o A, aqui, ó, o A, autarquia. Autarquia é direito. Ixi, eu botei laranja aqui, deixa eu botar outra cor, né? Ó, autarquia é de direito público, tá? Autarquia é de direito público. Se é de direito público, ó, se é de direito público, você já sabe, né? Ó, direito público, aqui, ó. Ela é criada por lei. Aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Ela é criada por lei. Exatamente igual à fundação autárquica. Ela é criada por lei. Então aqui, ó, a gente tem aqui a característica, né, principal da sua Constituição. Depois aqui, ó, sociedade de economia mista. Empresa pública. Bom, aqui, ó, é a mesma coisa. Tanto a sociedade de economia mista quanto as empresas públicas, elas são de direito privado. Ó, são de direito privado. Ela busca atender a interesses também de particulares. Então, ó, direito privado. Se são direitos privados, elas somente são autorizadas por lei. Elas são constituídas civilmente, né, num cartório, tá bom? Mas elas são tecnicamente autorizadas por lei para que elas possam funcionar no território brasileiro. Então essas são as principais características. Vamos lá. Um detalhe a mais aqui, que eu vou colocar, acrescentar na nossa aula, e a gente já vai para as questões, é em relação à parte aqui, ó, da sociedade de economia mista e empresa pública. Elas são, digamos assim, constituídas de fato numa junta comercial, tá certo? Uma junta comercial. Então lá a junta comercial é feito, né? Todas as disposições são feitas, todas as disposições legais
para que haja a constituição formal da sociedade de economia mista e empresa pública. Outro ponto importante, a sociedade de economia mista, ela tem capital misto, ou seja, parte do capital dela é público, parte do capital dela é privado. Vou dar um exemplo, professor. Petrobras. O capital da Petrobras, né, o valor de mercado da Petrobras, né, ele corresponde ao valor das suas ações que são negociadas na Bolsa de Valores. A maior parte do capital acionário, quem detém é o próprio governo federal, a própria União. Mas uma parte são pessoas como eu e você que podemos negociar essas ações, comprar essas ações na Bolsa de Valores. Por isso que o capital é misto, tanto público como privado. Existe duplo interesse aqui. Já na empresa pública, 100% do capital, 100% do capital é público. Empresa pública, 100% do capital é público. Tudo bem? A sociedade de economia mista, ela sempre vai se organizar na forma SA, sociedade anônima. A empresa pública, ela pode, geralmente, ela se organiza em LTDA ou qualquer outra forma admitida em direito. Beleza? Então é que esse mapa, tira o print, pega essas informações que são essenciais para a sua prova e agora a gente vai para as questões e você vai ver que vai ficar mais fácil. Tá bom? Então aqui é um resumo da organização da administração pública. Esse tópico aqui eu tenho certeza que essas informações elas irão cair na sua prova. Tenho certeza. Então anote, né? Mesmo que você não entenda ou absorva todos esses pontos de uma só vez nessa aula, você pode assistir essa aula, fazer os exercícios comigo, a gente vai fazer um pequeno comentário e depois a gente vai crescendo em conhecimento na medida que a gente vai treinando mais questões, tá bom? Então vamos lá, peraí. Bom, essa questão aqui, do ano 2023, a banca Sebrasp, do órgão CNMP. Olha o que diz aqui, Caio, cidadão brasileiro, protocolou requerimento administrativo em uma autarquia federal, a fim de obter acesso a determinada informação de cunho pessoal. João, servidor público dessa autarquia, por ter amizade íntima com o requerente, atuou como seu intermediário junto à repartição pública. A pergunta, em relação a essa situação hipotética e aspectos de direito administrativo a ela relacionados, julgue o item que se segue. A autarquia é entidade da administração pública indireta, dotada de personalidade jurídica, de direito privado e de patrimônio próprio, sendo sua criação autorizada por lei. Vamos encontrar o erro aqui. Tá? Esse aqui que é o comando da questão mesmo, a pergunta em si. Ele conta uma historinha falando que o Caio foi a uma repartição pública, nesse caso uma autarquia, né? Uma autarquia federal, e ele foi com o objetivo de obter acesso às suas informações de cunho pessoal. Isso aqui é um dado a mais aqui que eu vou dar para vocês. Lá na frente a gente vai estudar também algumas coisas sobre direito constitucional. O Caio ele foi atrás de um habeas data, tá? Ele foi buscar informações, tá? Ele foi buscar informações de cunho pessoal dentro da entidade, dentro da autarquia. Então, o habeas data é sempre para quando você vai em busca de informações de cunho pessoal. Isso aqui é chamado de remédio constitucional, tá? A gente vai estudar isso aqui mais adiante em aulas futuras. Aí, ele tinha um amigo que era servidor público, João. Ele trabalhava nessa autarquia. E ele foi fazer o quê? Ele, graças à sua amizade, ele tentou intermediar, não é, a situação dele, ajudá-lo para que ele conseguisse, né, na repartição pública, obter esses dados, essas informações. Aí a pergunta é o seguinte, ele fala assim, a autarquia é a entidade da administração pública. A gente já viu que pode ser chamado, né, de pessoa, aqui, a gente pode chamar os elementos, né, as pessoas que formam os grupos, né, os dois grupos da administração pública que são formados por pessoas, a gente pode chamar tanto de pessoas, a gente pode chamar também de entes. A gente pode chamar de entes, ou até mesmo, como a questão abordou, entidade. Não tem problema, tá? A CESP, a Sebrasp, bancas grandes, elas adotam essas três palavras aqui como palavras sinônimas. Então, a autarquia é entidade, beleza. Da administração pública direta, certinho, porque a autarquia faz parte da fase, beleza?
Então, se ela está na fase, então é uma administração realmente indireta. Aí ela diz o seguinte, ó, dotada de personalidade jurídica de direito privado? Não, direito público. Patrimônio próprio? Show. Sendo sua criação autorizada por lei? Mentira. Aqui, ó, ela é criada por lei, não tem nada a ver com autorizado. Então, o gabarito aqui, ó, errado. Tá vendo? Vamos para a questão 2. Quando a função administrativa é exercida por mais de um órgão público, que divide competências no âmbito interno de cada entidade política ou administrativa, ocorre a chamada. Olha o que ele está falando aqui, gente. Olha o que ele está falando aqui. A função administrativa, o ato de administrar, é exercido por mais de um órgão público, que divide competência. Só que essa divisão ela se dá no âmbito interno de cada entidade, olha só. Aí ele fala política ou administrativa. O que está ocorrendo? É isso que ele quer saber. Esse processo de divisão de competências internamente dentro da entidade. Vamos lá, vamos pegar o nosso mapa de novo. Administração direta aqui, ó. União, Estado, DF, município. Nossa administração direta, você já sabe. Fase, não é? Fase, aqui, ó. Vou colocar aqui separado. Vou colocar aqui a divisão dos grupos. União, Estado, DF, município. E a fase. Lembrando que aqui nós temos a administração. Aqui, ó, a administração direta. E no segundo exemplo a gente tem a administração indireta. Tá bom? Aí, ó, essa administração direta, a gente também vai chamar de, qualquer uma delas, a gente vai dizer que é uma entidade política. Tá bom? Elas têm autonomia política. Então, elas são as entidades políticas. São constituídas politicamente. Então, aqui, ó, administração direta é formada por entidades políticas. Agora, quem faz parte da administração direta são entidades administrativas. Beleza? Aí, gente, é o seguinte. Vamos imaginar. Vou aqui pegar o exemplo aqui, ó, da União. Tá? A União, ela tem que fazer diversas atividades. São muitas atividades. Será que sozinha ela daria conta de fazer essa enorme gama de atividades? Essa grande concentração de tarefas? Claro que não. Então, ela tem competência para fazer isso, mas ela não vai fazer, porque ela não vai conseguir fazer tudo sozinha. Então, ela vai dividir as suas competências. Ó. Ela vai dividir e vai criar internamente a ela órgãos que vão assessorá-la, que vão ajudá-la nesse processo de administrar. Então, aqui, ó, por exemplo, a União ela pode criar o órgão que vai controlar a educação nacional. Cria o MEC. Ela vai criar o órgão de segurança, não é? Ó? Aqui, ó, o Ministério da Segurança, lá, o Ministério da Previdência Social, vai criar o Ministério da Saúde, vai criar o Ministério da Agricultura. Cada um deles aqui, ó, vai realizar uma tarefa específica. Vai realizar uma tarefa específica. Por quê? Porque a União, ela não vai dar conta de fazer tudo. Então, ela vai dividir essa competência dela com subordinados, não é? Ó, cada ministério é subordinado à União. Vamos imaginar que a União aqui, ó, fosse o chefe, o chefão, não é? E todos eles aqui, ó, vão seguir as regras, vão obedecer, digamos assim, o seu chefe. Como a gente chama esse processo? Aqui, ó, se a União está dividindo suas competências internamente a ela para que possa realizar alguma atividade, alguma função específica da administração, a gente chama isso de desconcentração. Desconcentração. Agora, quando, por exemplo, o MEC não está cumprindo um objetivo da União, vamos imaginar assim. Então,
A própria União ela pode avocar novamente a competência que ela já delegou, ela pode avocar, até botar essa palavra, ó. Ela pode avocar, e quando ela avocar, ela pegar de volta a sua competência, a gente chama esse processo não de desconcentração, mas a gente chama de centralização. Tudo bem? Então aqui a gente tem os dois fenômenos que podem ocorrer: centralização e desconcentração. Aqui nesse caso, o MEC, ele vai ser chamado de quê? De órgão. Faz parte da União, que é o ente, é a pessoa. A União é a pessoa. Tudo que está abaixo da pessoa, está dentro da pessoa, é o que? É o órgão. Bem, então aqui, essa questão, ela pedia exatamente isso. Ela queria, exigia do candidato esse conhecimento. Quando o ente, a pessoa, divide competências, ela está, na verdade, fazendo o quê? A desconcentração. Centralização é o processo, né, inverso. Tá bom? É o processo inverso. Aqui ele bota concentração para te confundir. O processo inverso à desconcentração é a centralização, não é a concentração, não. Concentração é uma atividade mental, né? Você está concentrado em algo. Descentralização é quando a administração direta cria a administração indireta. Isso se chama descentralização, também não é o nosso gabarito. Vinculação é o processo de controle que se dará, né, entre a administração direta e a administração indireta. Isso se chama vinculação. Vinculação. Tá bom? Também não é o nosso gabarito. E não é um gabarito letra A. Letra B é o nosso gabarito. Você tá vendo aí? Eu vou voltar aqui para a tela aqui pra gente bater um papo. Você tá vendo aí que você consegue responder questões de altíssimo nível, de bancas renomadas, renomadíssimas, onde você vai abordar esses assuntos que são mais frequentes, que tem maior grau e maior chance de cair na sua prova. Então, você fazendo questões, pegando esse assunto, essa teoria que a gente está abordando de uma forma bem objetiva, você consegue responder questão de prova. Então, o grande segredo para você é, nessa reta final, pegar os resumos de aula que a gente faz aqui, os mapas, e fazer os exercícios. Isso vai fazer muita diferença para você, certo? Então, vamos continuar aqui. Olha só, mais uma questão, a gente vai agora fazer, questão tranquila, tá? A gente vai seguir aquela mesma estratégia de eliminar os itens que não tem nada a ver. Então, a pergunta, essa questão, ela caiu no concurso recente, do Tribunal de Justiça do Ceará. Ele diz assim, quantas entidades da administração pública direta e indireta assinaram a opção correta? Veja que ele falou, de entidades. E aí você já sabe, né? Quem são as entidades da administração pública direta e da administração pública indireta. Nós temos aqui, nós temos a União, os estados, o DF, aqui, o município, fazendo parte da administração direta. E, fazendo parte da administração indireta, nós temos a fase. Certo? Não esqueça isso. Então, aqui, letra A. As autarquias federais, assim como as fundações públicas, compõem a estrutura da administração pública direta da União. Isso aqui é falso, né? Porque, a autarquia, e a fase e a fundação fazem parte da fase. A fase é o que? Administração indireta. Vou até colocar aqui para você não esquecer. Aqui, União, Estado, DF, município. Aqui, administração direta. Fase. Quem está aqui na fase, administração indireta. Não pode esquecer isso, tá? Isso aqui é um rol taxativo, não pode mudar. É um rol, é um rol taxativo. Sempre vai ser isso aqui. Se colocar ali uma subsidiária de uma empresa tal, faz parte da administração. Não. Uma associação sindicalista faz parte da administração. Não, só faz parte da administração direta. Indireta, esses 8 pessoas aqui, Essas 8 pessoas. Rol taxativo. Não entra mais nada aí. Letra B. Embora sejam dotadas de personalidade jurídica própria, isso é verdade. Elas são PJs, né? Tem personalidade jurídica. As autarquias não são sujeitas a direitos e encargos. Olha o que está querendo dizer. Que as autarquias não são sujeitas a direitos e encargos seria deveres, né? Isso é falso, né, pessoal? Porque, olha só, não faz sentido isso. Né?
todos estamos sujeitos aos direitos e aos nossos deveres. Ela tem que estar sujeita às regras, às leis para a qual ela foi criada. Então não faz sentido isso. Letra C. Em qualquer hipótese, é proibida a criação de empresa estatal para a execução de atividades econômicas. Que coisa sem lógica. Proibido em qualquer hipótese. Olha aqui, ó. O erro está aqui, ó. Empresa estatal visa o quê? Visa o lucro. Como assim ela não vai executar atividades econômicas? Então, que você vai eliminar porque não faz sentido, não tem lógica. Letra D. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, ok. Sem autonomia administrativa, aqui o erro está aqui, ó. Elas têm autonomia administrativa, certo? A questão está quase toda certa, ó. Vai continuando aqui. Sem autonomia administrativa, criadas para desempenhar de forma descentralizada, ok. Atividades típicas do Estado, certo? Elas não visam lucro, elas visam realizar atividade de interesse social, da coletividade. Letra E. As empresas públicas e a sociedade de economia mista não são sujeitas à falência. Perfeito. Sabe por quê? Porque elas fazem parte aqui, ó, da administração direta. Se elas falirem, elas deixam de existir. Se elas deixarem de existir, vai deixar incompleta aqui, ó, a administração direta. Não pode. Elas não são sujeitas à falência. Então, a sociedade de economia mista, criada pelo governo, a empresa pública criada pelo governo, jamais vai falir. Faz sentido? Tem lógica isso aí? Eu acho que tem, não é? Gabarito letra E. Certo? Tranquilo, gente. Questões muito boas, questões que envolvem vários tópicos do direito administrativo, vários tópicos da administração. Esses conhecimentos eu tenho certeza que vai fazer um grande diferencial para você na sua prova de Dom Eliseu. Então aqui a gente já fez aí 3 questões específicas do conteúdo de nível médio. Vamos continuando aqui, vamos para fazer mais uma questão, tá bom? Vamos fazer mais uma questão para que a gente possa finalizar nossa aula. Então aqui, ó, essa questão agora que a gente vai trabalhar, questão muito boa, sobre também a prova do TJ Ceará, prova recente, ó, que saiu agora em 2023, ó, questão super atualizada, isso que está caindo em prova. Diz assim, ó, no tocante à criação e atuação dos órgãos da administração indireta, assinar a opção correta. Letra A. Autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, ok? Autorizada por lei. Olha a palavra aqui, ó. Autorizada. Não é autorizada. Autarquia criada. Criada por lei. Pronto, aqui você já eliminou a questão. Vamos para a letra B. Empresa pública é uma pessoa jurídica de direito público. É errado, gente. Tudo que visa lucro envolve interesses de particulares. Então, também é direito o quê? Privado. Uma empresa pública, ela, apesar de ser empresa pública, ela visa, ó, lucros. E envolve particulares. Sendo assim, nós teremos uma pessoa jurídica de direito privado. Não é criada por lei, ela é autorizada por lei. Destina essa atuação a atividades econômicas. Então, você vai eliminando os itens que não fazem sentido e você vai conseguir entender a questão. Letra C. Fundação pública é uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei, destinada à atuação em atividades sociais. Vamos deixar aqui, ó. Vamos deixar aqui um sinal de exclamação aqui, porque eu falei lá no início da nossa aula que a fundação pública, ela tem dupla acepção. Ela pode ser de direito público, ela pode ser de direito privado. Aqui, ó. Direito privado, né? Então, dupla acepção aqui. Vou abordar com vocês com mais detalhes daqui a pouco. Letra D. Sociedade de economia mista é uma pessoa jurídica de direito público. Não. Direito privado, gente. Privado. Se tem atividade econômica e visa lucro, não pode ser direito público, é direito privado. Autorizada por lei, até aí tudo bem. Destinada à atuação em atividades econômicas. Ok. O erro está aqui, ó, direito privado. Elimina a letra D. Letra E. Fundação privada é uma pessoa jurídica de direito privado, criada por lei.
destinada à atuação de entidades econômicas. Olha só que loucura que fizeram aqui nesse item aqui. Fundação não tem fins lucrativos. Ó. Não tem. Como é que ela é focada em atividades econômicas? Não faz sentido isso aqui. Ela não é criada por lei. Ó. Fundação de direito privado não é criada por lei, é autorizada por lei. Autorizada por lei, tá bom? Então aqui o item está falso. Então nosso gabarito só pode ser o quê? A letra C. Por quê? Porque aqui ele está falando de uma fundação, ó, fundação de direito público, ó, de direito público. Se ela é de direito público, logo, ela é criada por lei. Criada por lei. E ela se comporta como se fosse uma autarquia. Portanto, ela é conhecida como fundação autárquica. Beleza? Então, nosso gabarito é a letra C. Vamos ver se tem mais questões? Vamos ver se tem mais uma? Tem mais uma aqui, vamos fechar. Questão 5. Assinale a alternativa correta acerca das formas de efetivação da descentralização administrativa. Então, aqui, ó, ele está falando exatamente, ó, do processo que a gente falou anteriormente lá no início da aula, que é o processo de descentralização administrativa. A gente viu que existem dois processos. O processo de outorga, onde a administração direta cria a administração direta, e o processo de delegação. Então, vamos lá, letra A. A concessão de serviço público é uma forma de descentralização por outorga por prazo indeterminado. Olha só que coisa louca aqui, ó. Quando fala em concessão, lembre-se que aqui ele está falando de um tipo de delegação. Se é um tipo de delegação, se tem essa espécie aqui, ó, delegação, gente, é sim para um particular. Se a administração está delegando algo, ela está delegando para um particular. Viu? Não esqueça disso. Então, se a administração está delegando, ela está delegando para um particular. Bom, e essa delegação, ela não se faz por outorga. Essa delegação é aqui o próprio nome, a delegação. Ela não é outorga, é delegação. Nesse caso, a espécie, né, classificação dessa delegação é o quê? O próprio problema já disse, né? Concessão. É um tipo de delegação. E ainda mais, vai ter outro erro gritante esse item aqui, porque ele fala por prazo indeterminado, onde já se viu, gente. Tudo que começa tem que terminar. Então, todo serviço que um particular vai realizar para a administração tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim. Nada de prazo indeterminado, não faz sentido isso. Letra A, está eliminada. A gente elimina aqui e já vamos para B. A descentralização por delegação transfere a titularidade e o exercício de determinada competência. Não, gente. Ó, o erro desse item aqui, ó, tá aqui, ó, titularidade. Quem é o titular, por exemplo, para, imagina só, criar, sei lá, fazer uma pavimentação de uma rodovia? É a União. Vocês concordam que o titular é a União? Ele que tem essa competência. Ele poderia fazer isso se ele quisesse. Mas ele não faz. Ele delega para um particular o exercício dessa competência. Mas não a titularidade. Continua sendo a União. Então, exercício, atividade, fim. O exercício é a mesma coisa que o resultado, a operação, a operacionalização daquela atividade. Então, o exercício sim é delegado, a titularidade não. O titular sempre vai ser responsável para fazer a manutenção das rodovias, a União. Ele é o titular. Isso aqui é intransferível. Titularidade intransferível. Bom, então aqui o item está errado por isso. Letra C. Em qualquer das formas de descentralização, existe hierarquia ou subordinação entre as entidades. Mentira. Olha só que coisa sem sentido. Em qualquer das formas de descentralização, existe hierarquia ou subordinação. Não existe. O que existe é uma vinculação. Lembre-se que a gente falou isso lá no nosso resumo. O que existe é uma vinculação. Letra D. A descentralização por outorga ocorre quando há a criação de entidade da administração indireta. Perfeito. Perfeito, exatamente.
Quando existe a outorga, é porque a administração direta está criando o quê? A fase. Ou qualquer pessoa, qualquer entidade dela. Com transferência da titularidade da execução de determinado serviço público. Perfeito. Perfeito. Isso mesmo. Certo? Então, no caso aqui da outorga, já é diferente. A administração direta, ela cria a administração direta, continua fazendo parte da administração pública e, de fato, ela transfere a titularidade e execução do serviço público. Perfeito. Nosso gabarito é isso mesmo. Letra D. Ela só não vai transferir a titularidade para um particular. Jamais isso vai acontecer. Por exemplo, letra E. Na descentralização por delegação, a administração pública transfere a titularidade do serviço. Não. Por quê? Porque a delegação, quando ele fala em delegação, ele está dizendo que o serviço público vai ser delegado para um particular. Então, para um particular, jamais vai ocorrer o quê? Transferência de titularidade. Tá certo? Então, o gabarito da nossa questão aqui é a letra D, de novo, né? Beleza? Vamos voltar aqui. Questão boa, pessoal? Questão fácil? Exatamente isso. São essas questões. São esse modelo de assunto. São esses tópicos que a gente trabalhou aqui. Que tem uma grande chance de cair na sua prova. Então, você aproveite, faça as anotações dos resumos que a gente está trabalhando aqui. Faça o possível para você repetir esse vídeo depois, revendo a explicação dos conceitos, das questões, que eu tenho certeza que na sua prova vai fazer grande diferença. Eu espero que você tenha gostado muito. Continue acompanhando as nossas aulas aqui, as nossas lives, e a gente em breve vai dar continuidade, dar sequência a essa maratona de questões resolvidas para o concurso do Eliseu, com foco, obviamente, no concurso que vai ser prestado pela Banca LJ Assessoria. Bom, espero que você tenha tirado suas dúvidas. E é isso, pessoal, não tem segredo, é fazer questões, pegar esses resumos, anotar eles e repetir. O grande segredo dos que já foram aprovados é o quanto eles estão repetindo, reproduzindo os conhecimentos aprendidos. Quanto mais você repete, mais próximo da perfeição você chegará. Eu costumo dizer o seguinte: não importa a velocidade necessariamente em que você está caminhando, o mais importante é a direção. Qual o caminho que você deseja trilhar, não é, a partir de hoje, a partir de agora? Qual o rumo que você dará para a sua vida? Desistir, recuar ou prosseguir? Talvez você tenha encontrado dificuldades nessa aula, talvez eu falei termos, conceitos que para você sejam novos. Talvez não faça tanto sentido assim, mas veja, na medida do tempo você vai se familiarizar com esses conceitos. Estudar para concurso é um processo e os pacientes, aquelas pessoas que colocam em prática, né, alguns princípios importantes como a perseverança, a paciência, a fé, podem ter resultados extremamente significativos, impactantes. Você tem uma grande chance, uma grande oportunidade. Você tem internet, você tem condições de dar um upgrade na sua vida. Então vamos deixar de lado o pessimismo, vamos nos manter otimistas, fazendo um pouco a cada dia. Estude corretamente, faça os resumos, façam as questões. A gente se vê então na próxima aula aqui no canal. Muito obrigado por sua presença, companhia aqui. Até lá.